Bom, já que eu vou medir o seno sobre o eixo y, então o eixo y ele tem 3 tipos de números. Quais são esses 3 tipos? Positivo, nulo e negativo. Isso, positivo, que é a parte de cima do eixo, né? Acima do eixo x aqui, essa parte daqui é o lado positivo do eixo y. O nulo, ou seja, zero, quando for exatamente aqui no meio. E na parte de baixo do eixo x, ele é negativo, tá? Então, se eu estou medindo o meu seno, então, dependendo do quadrante, essa minha medida do seno vai ser um número positivo, vai ser zero ou vai ser negativo. Muito bem. Então, aqui no primeiro quadrante, qual é o sinal do seno no primeiro quadrante? Ele que vocês estão vendo aqui. Pessoas, Positivo. positivo. Por que é positivo? Essa parte vermelhinha aqui, que é o seno, está acima do eixo x. Acima do eixo x, o sinal do y é positivo. Então, o seno aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Você veja que o seno, essa parte vermelhinha, está sempre acima do eixo x, ela está no lado positivo, positivo do eixo y. Então, no primeiro quadrante, o seno tem sinal positivo. Então, aqui, ó, cadê? Ah, não. Ele é a partir do segundo. Tá claro, gente? Professor, Oi. o seno sempre vai ser no eixo Y. Sim. Só no eixo y. Tá bom? Mas ele pode variar para ir para o quarto quadrante, né, professor? Para ele ficar negativo? Isso é o que eu vou mostrar agora. Então, aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Aqui, veja que a linha vermelhinha do seno está sempre na parte de cima do eixo y. E, portanto, o sinal é positivo, tá? E o que acontece se eu for para o segundo quadrante? Qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Positivo ainda. Positivo. Positivo também. Por quê? Porque Pode falar. tá acima do eixo X. Ou do Isso, eixo Y. gente. É. Isso, exatamente. É só por isso. Então, no segundo quadrante, o seno, que é essa linha vermelhinha, também continua acima do eixo X. E, portanto, Y nesse lugar é positivo. Então, sinal do seno no primeiro e no segundo quadrante, qual é? Positivo. Positivo. Gente, não tenha vergonha de falar, não. Se você errar, a gente conserta e você aprende. Mas vamos falar que quando a gente fala, a gente vai gravando coisas importantes do assunto. Qual é o eixo do seno? Y. Y. Ó, quando fala assim, automaticamente, ó, Y. Né? Qual é o sinal do seno no primeiro quadrante? Positivo. No segundo? Positivo. Positivo. Pronto. Olha aí, tá vendo? Já vai gravando que é exatamente essencial. Vamos agora para o terceiro quadrante. Vamos ver o que acontece. Rapaz. Pronto. Terceiro quadrante. O que aconteceu com o sinal do seno? Ficou negativo. Negativo. E por que ele ficou negativo? Porque tá abaixo Porque do ele tá eixo. abaixo do Y, do X. Exatamente isso. Como ele ficou abaixo. Passando um helicóptero aqui. Eu não mandei ninguém sair com o meu helicóptero agora. Eu estou trabalhando. Vou demitir um bocado de gente. Gente, que é outra coisa, né? Vou virar Cara, professora de vou demitir. matemática. Cara, Comprar quem um consegue com o helicóptero, sabe? Vou demitir esse povo todinho. Peraí, deixa eu acabar a aula. Então, gente, é exatamente isso que vocês disseram. O sinal do seno no terceiro quadrante, ele é negativo porque o seno está abaixo do eixo X. E como é que você acha que vai ser no quarto quadrante? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Será? Vamos mostrar agora. Olha, muito bem. No quarto quadrante, o seno continua tendo o sinal
Qual o sinal? Negativo. Negativo, porque Está abaixo tá do abaixo eixo do X. abaixo do eixo X, tá? E quando é que o seno é zero? Alguém tem alguma ideia? Em que local você acha que o seno vai ser igual a zero? No eixo X. No eixo X, muito bem, ó. Então veja aqui, ó. Então se o seno aqui, ó, tiver sobre, né, o ponto P estiver sobre o eixo X, veja que o seno aqui, ó, desapareceu a linha vermelha. É porque o valor dele é zero. E se o ponto P estiver no ponto B, vai ser zero? Não. Não, né? Então no ponto B aqui, ó, não vai ser zero. Ele está valendo quanto? Exatamente 1. Ou seja, por que 1? O raio da nossa circunferência não é 1? Então aqui, ó, quando você vai para o ponto B aqui, você está de O para B, é justamente o raio da circunferência. Então o seno, ele tem uma altura máxima, um valor máximo, que é 1. Tá bom? Vamos aqui. Mas isso é só por causa do raio? Exatamente, por causa do raio. Tá bom? Então, por que os outros valores do seno, ele não é 1, ele vai diminuindo? Porque veja que o seno aqui, ele corresponde à altura do ponto P. Então, qual é a altura máxima que ele pode atingir? Qual é o valor máximo que ele pode atingir? B. Não. A altura, o valor, a altura aqui. Menos 1? A altura máxima? 1,1. Não entendi o que falaram aí. A altura máxima é 1. A altura máxima é 1, olha aqui, ó. Porque quando eu estou aqui no ponto B, eu estou na altura máxima da circunferência. E qual é esse tamanho? É 1, tá bom? E aí os outros senos dos outros ângulos, ele vai diminuindo, ó, porque é sempre o seno é a altura do ponto P. Então, vamos trazer o ponto P para o... Professor, Oi. o ponto B ali é 1, é? O ponto B, o Y dele vale 1. Ah, entendi. O eixo do seno não é o eixo Y? Então, o ponto B. No ponto B, o Y dele é 1. Tá aqui, né? Porque a circunferência tem raio 1. Então, aqui, ó, quando o ponto P está exatamente no lugar do ponto C, o seno vale quanto? Quanto é que vale o seno aqui, gente? Menos 1? Oi? Vocês estão vendo o seno aqui no eixo Y? Ah, não. Ah, 0. É zero, gente. Lembra? Eixo do seno, qual é o eixo do seno? Y. Y. Então, aqui no ponto C, ó, o seno vale 0. Aí, depois que ele sai, ó, ele passa, né? Então, aqui, ó, quando o ponto P está sobre o ponto D, qual é o valor do seno? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ou seja, aqui em D é o ponto mais baixo, é o menor valor que o seno assume, que é menos 1. Tá bom? Aí aqui ele volta, pronto, e retorna para o ponto A. Tá bom? Então, sinal do seno. Primeiro quadrante. Positivo. Segundo. Positivo. Terceiro. Negativo. 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 Segundo. Positivo. Quarto. Negativo. Negativo. Primeiro. Positivo. Positivo. Terceiro. Negativo. Estou sabendo de tudo aí, ó. Que beleza. Olha aí. Qual é o eixo do seno? Y. Y. Vocês estão sabendo de tudo, gente. Olha aí. Que beleza. Certo? Cadê? Vamos aqui. Aí o que nós vimos lá, no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo aqui, ó, o seno é positivo também. No terceiro, o seno é negativo. No quarto, o seno é negativo. Conforme vocês falaram aí. Tá? Então, uma observação. Como o raio da circunferência trigonométrica é unitário, o que quer dizer unitário?
Possui um valor. Que vale 1? E isso, unitário quer dizer que o valor dele é igual a 1. Ou seja, o raio da nossa circunferência trigonométrica é 1, certo? Temos que para todo alfa, né, pertencente ao intervalo 0 a 2π, o que é o intervalo o alfa pertencente ao intervalo 0 a 2π? 0 a 2π, 0 começa em A, aí tu dá uma volta até completar 2π. Então ele está dizendo que você está trabalhando dentro de uma única volta. O seno de alfa é maior ou igual que menos 1 e menor do que 1, uma vez que a ordenada de qualquer ponto da circunferência trigonométrica varia entre menos 1 a 1. O que é isso? Vocês já falaram sobre isso. Então, aqui, ó, qual é o menor valor para o seno? Menos 1, porque é a parte mais baixa, né, da circunferência. Ou seja, o seno é de menos 1 para cima. Então, ele é maior que menos 1, né? Quer ver, se fosse menor, tinha que ter seno aqui na parte de baixo aqui. Não tem. Tem que estar dentro da circunferência trigonométrica. E qual é o maior valor do seno? 1. No eixo Y. Então, no eixo Y. Então, ele é maior ou igual a menos 1 e menor do que 1. Ou seja, ele está entre menos 1 e 1. E é o que exatamente essa observação está dizendo. Tá bom? Professor, quando o seno ele for menos 1, ou seja, abaixo do eixo X, o raio ainda vai permanecer 1? Ele nunca vai ser alterado, né? O raio é sempre 1. Tá bom? Veja aqui, ó. O raio aqui, é sempre 1, não muda, não interessa onde você esteja. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O raio é a mesma coisa, sempre 1. Tá bom? Tranquilo, gente? Sim. Obrigado por assistir. Bom estudo.